Olá, meu amado, meu belover, meu querido, seja bem-vindo a mais uma aula deste canal incrível que te ensina isso. Isso que você quer saber, como aprender ArchiCAD e BIM na prática. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bela, eu sou a professora deste canal e eu te ensino isso, realmente como que você pode aplicar ArchiCAD na prática do seu dia a dia, sem aquelas maracutaias de coisas ultra mega complexas no ArchiCAD. Bora falar do básico. Bora falar dos passo a passo, bora falar dos errinhos comuns que sempre acontecem com vocês. E agora, estamos aí no módulo de como fazer um projeto do zero de arquitetura dentro do ArchiCAD. Se você veio aqui para aprender como realmente fazer uma casa, por exemplo, modelada desde o início dentro do ArchiCAD, você veio ao lugar certo. E se você acabou de chegar, eu já vou te mandar por início desse joguinho aqui, que é a aula 1 desse módulo. Vou deixar o tagzinho aqui em cima para você se localizar e você conseguir aproveitar realmente o curso. Agora, se você só veio pelo tema dessa aula, eu não te julgo, porque esse tema vai ser muito da hora. Agora, vamos lá, antes de eu falar um pouquinho do tema, sobre o que eu vou falar nessa aula, eu já vou te pedir para você já se inscrever nesse canal, isso mesmo, já apertar aqui o botãozinho vermelho, já aperta o botãozinho vermelho e já ativa a notificação do sininho para você não perder nenhuma novidade. Bora então falar sobre o tema da aula de hoje. Hoje falaremos de escada. Isso, meus amores, é o tema mais pedido de todos, porque é aquele tema que é bem filha da mãe, que você realmente não consegue aí ir um pouquinho mais pra frente cada momento. Fica tranquilo que hoje eu vou te ensinar exatamente tudo que você precisa saber sobre escadas. Mas atenção, porque esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a inserção da escada, sobre como ela pode ser diferente. E também comentando algumas diferenças que tem, por exemplo, do ArchiCAD antigo, porque se caso vocês não saibam, desde a versão 22 a escada já ficou um elemento melhor, e agora na versão 24 ela já tá um pouquinho aprimorada. Então se você pegou a versão 20, sinto lhe informar porque você vai sofrer um pouquinho com esse elemento, mas tudo bem, você vai aprender no final das contas. E agora, se você quer aprender um pouquinho de configurações mais avançadas dentro de escada, vou te pedir para você aguardar até a aula 2, que vai ser liberada logo em breve, e se você estiver já inscrito no canal, adivinha, você vai receber a notificação dela. Uau! Bom, então já que agora eu já garanti que você já está inscrito no canal, bora então falar sobre escadas. Te espero aí para nossa telinha do ArchiCAD. Vamos lá então falar sobre escadas. Primeiro de tudo, vamos entender como que afinal de contas a gente insere um elemento escada. O elemento escada ele fica aqui logo abaixo da membrana, e o elemento escada ele foi um dos principais elementos que foram alterados à medida que a gente foi caminhando entre as versões do ArchiCAD. Por quê? Porque dentro da versão, por exemplo, 20, era um inferninho fazer escadas. A gente tinha que criar a escada, depois editar como um objeto praticamente à parte, e você tinha muito poucas possibilidades. Então você não podia fazer muitas edições nas escadas, você tinha que trabalhar aí com um módulo certinho, e depois, caso você quisesse alterar, você tinha que criar um módulo zero, sem poder alteração. Tá? Mas agora, com a escada no 24 principalmente, desde o 23 e 24 elas estão sempre muito boas, a gente tem aí vários benefícios da escada, e uma delas é a parte de edição. Mas antes da gente falar sobre essa parte de edição, né, vamos então inserir uma escada. Eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona, afinal de contas, as diversas formas de inserir uma escada. Então aqui eu já tenho um espaçozinho livre, né, pra mim. Quando eu clico na ferramenta escada, primeiro ele vai pedir meu vegetal, então eu vou vir aqui e colocar com o vegetal escada, tá bom? E vamos entender, afinal de contas, o que são esses métodos. A gente tem método de entrada. O que significa isso? Basicamente, se a gente quer traçar a escada dela indo do pavimento inferior para o superior, ou do superior para o inferior, tá bom? Eu tenho muita prática de colocar a escada sempre de baixo para cima, para poder entender, afinal de contas, como que surgem os degraus, né? Na ordem que eles surgem de degraus. Então eu sempre construo dessa forma. A gente tem aqui uma forma de inserir automaticamente os nossos guarda-corpos, tá bom? No caso, eu não vou inserir isso, porque eu vou mencionar um pouquinho sobre a ferramenta guarda-corpo mais pra frente, mas, entretanto, a gente pode inserir automaticamente esses itens, tá bom? E a gente tem aqui a parte de linha de base, se afinal de contas a gente quer da face interna, da face externa, no meio e tudo mais. Eu gosto sempre de deixar dessa linha aqui
do lado esquerdo, né, dos degraus, exatamente porque eu consigo controlar bem qual que vai ser o limite, qual que vai ser o perímetrozinho dessa escada, pelo menos em um dos lados. Mas se eu quiser pegar e colocar, como, por exemplo, a linha de base no meio, eu posso, tá? Isso daqui é só uma questão de escolha mesmo. E aqui eu posso até mesmo definir o espaçamento, ou seja, eu posso colocar essa linha de referência sendo minimamente espaçada. Isso é muito bom quando a gente, por exemplo, tem um formato de escada que tem alguma estrutura que rodeia ela e a gente quer pegar mesmo da onde o degrau vai surgir, ou seja, o espaçamento da estrutura no caso, tá bom? Aqui eu vou ter que escolher os pisos vinculados, então afinal de contas essa escada ela vai ficar do pavimento -1 até o pavimento 0, mas aqui só pra gente mostrar a construção eu vou construir aqui do 0 até o 1, tá? Eu posso colocar uma questão de afastamento, então por exemplo, se meu piso ele estivesse um pouquinho para cima, eu poderia colocar esse para cima, né, da escada, para ele ficar certinho, ou eu poderia até mesmo colocar ele para baixo, para ele não ficar, por exemplo, na mesma altura do piso, no caso, o fim da escada. E a gente tem as terminações, afinal de contas, a gente pode começar o piso com o próprio piso da escada, ou com o piso aí com o espelho da escada. Então, ou começando a escada assim, ou começando com a escada aqui, dando aí a voltinha dela até fazer o primeiro espelho. E também a mesma coisa de terminação. A gente pode terminar o piso lá no outro pavimento superior, com o próprio piso da escada, né? Então, acabando aqui a escada assim, virando, e já tendo o outro piso, no caso a laje. Ou a gente pode fazer, então, prevendo como se a última parte da escada vai ser o espelho que vai interligar com a laje do piso superior, tá bom? Aqui eu posso definir a largura dele e tudo mais, e aqui eu posso fazer algumas fórmulas relacionadas à parte de espelhos, tá bom? Isso daí é uma coisa bem mais específica quando a gente quer. Lembrando que o ArchiCAD faz os cálculos automáticos para suas escadas já saírem assim, ó, chuchu, beleza. Então eu vou colocar uma largura aqui base só de 1 metro, só pra gente exemplificar. E aqui eu posso colocar a parte do piso como sendo dinâmico, ou seja, ele sempre vai meio que se ajustar ao desenho que eu estou fazendo, ou eu posso colocar o piso como fixo, ou seja, a largura do piso mesmo como fixo. Então eu posso, por exemplo, falar assim, não, eu sempre vou querer que meu piso ele tenha 27 centímetros. Então eu posso colocar aqui 27 centímetros e ele sempre vai fazer esse cálculo. No caso, ele não tá deixando fazer 27 centímetros porque ele tem um certo cálculo aqui relacionado ao espelho e tudo mais, mas eu poderia muito bem vir aqui e colocar 9 centímetros para ele ficar certinho. Aqui eu posso meio que controlar o ângulo da pisada, então o ângulo que faz aquela voltinha, sabe, do piso pro espelho, então é exatamente esse ângulo a gente pode controlar. Eu posso colocar um ângulo assim de 75 graus ou eu posso colocar simplesmente reto. Vou colocar aqui reto só para não ter esse problema. E aqui eu posso definir o tipo de giro, afinal, que eu quero, que é a parte das alterações, ou seja, da mudança que a gente vai ter do desenho dos degraus. Entre outros aspectos mais que eu não vou comentar muito agora, porque a gente vai comentar na próxima aula, onde a gente vai falar especificamente sobre a parte aí de alguns degraus. Vamos então começar a construir essa escada com essas configurações. Eu vou voltar aqui para 28 centímetros. E o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que definir o início. E logo de cara, ele já vai me dar aí a parte de construindo a escada de baixo para cima, igual eu já tinha definido. Se eu mudar, se eu colocar, por exemplo, para escolher, para colocar aqui a construção dela de cima para baixo, o que ela ia fazer? Ela ia colocar aí do último degrau, do 17, que é o último degrau, feito pelos cálculos deles, e até o primeiro. Então, vamos colocar aqui com para cima, tá? Aqui na escada já tem uma opção relacionada aí ao contorno dessa escada. Então, eu posso muito bem chegar aqui, ó, e controlar ele como se fosse um arco, que eu vou mudar aqui a inclinação. Eu posso colocar aí vários pontos, e à medida que eu for colocando os meus pontos, eu vou construindo essa escada. Vocês estão vendo que ela vai construindo automaticamente? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar aqui uma parte de patamar, que aí eu posso escolher fazer um patamar, então eu posso assim, vou fazer um patamar aqui de 1 metro. E aí ele vai me dando essas opções. Então, eu posso vir aqui e variando, por exemplo, entre construir um patamar e construir um lance, tá? No caso, o lance são os degraus e o patamar é só aquele degrau fixo, né? Que faz aí uma transição entre um lance e outro. Eu também posso fazer aqui, entre alteração,
posso construir de uma forma bem genérica mesmo. Eu posso alterar aqui a forma de junção dos meus degraus. Você tá vendo que eles vão mudando à medida que eu vou fazendo o contorno dele. Ou até mesmo posso escolher uma forma onde ele vai se adequando e não vai criando um mini patamar. Então, dependendo da forma como eu escolho, se eu quero colocar aí ângulos iguais, ou seja, ele vai pegando e vai criando de certa forma patamares e vai ajustando o lance anterior. Ou se eu quiser, por exemplo, colocar simplesmente e construir uma escada aqui que seja diferentona, né? Seja aí com um contorno diferente. Toda a escada, quando a gente vai controlar ela aqui, a gente tem aí todas as partes, então ela já vem automática. E se eu for aqui dentro dos meus favoritos mesmo, do próprio ArchiCAD, então eu venho aqui em escadas, habilito os favoritos, toda opção de escada, ou seja, toda escada que eu for aplicar, ela vai já se ajustar a esse desenho. Então, ele vai sempre considerar o meu desenho desse perímetro total. Então, quando a gente faz a inserção de escada, a gente pode fazer tudo isso. E também a gente pode habilitar o editar. Então, a gente pode fazer a edição tanto do nosso 3D aqui, selecionando aqui essas partes e modificando elas. Ou a gente pode fazer a nossa edição aqui no nosso 2D. Então, por exemplo, aqui eu vejo que tem uma linha, né, que foi criada, que ele estava sendo contorno anterior. E eu posso vir aqui e simplesmente mudar o desenho dele do jeito que eu quero. Então, eu posso acrescentar pontos, eu posso mudar aqui o esquema para ele se tornar um arco. E assim por diante. E essa alteração, ela já vai se refletir aqui diretamente dentro do meu 3D. E aqui, se eu reparar bem, eu posso perceber que ele editou a parte do meu piso e não a parte necessariamente da minha estrutura. Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente está editando, porque dependendo do que a gente edita dentro do nosso 3D, ou do nosso 2D, não necessariamente vai alterar. Então, eu posso vir aqui e mudando essas formas de visualização, ocultando o ambiente e tudo mais, e vindo e selecionando aqui o contorno da minha estrutura. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente está editando exatamente, para a gente não correr risco de fazer uma edição desbalanceada, ou seja, acabar editando aí só os pisos ou só a estrutura da nossa escada. Agora vamos falar da inserção dessa escada, tá bom? Primeiro de tudo, eu já peguei, já coloquei aqui, já deixei meu pavimento térreo certinho, com algumas linhas guias. O que foram essas linhas guias? Basicamente, eu entendi que essa parte dessa porta, ela vai correr toda essa parte, essas duas folhas, pro canto. Então, eu precisei colocar uma linha guia para me guiar mesmo, da onde que, afinal de contas, que esse pavimento, no caso, o último degrau teria que terminar, tá? Para que não afetasse absolutamente nada dos outros contornos. E também, no pavimento inferior, eu teria aí uma parte, um desenho, onde eu considerei que meu patamar dessa escada, que terminaria aqui no último pavimento, eu vou até mesmo ocultar alguns vegetais para vocês verem melhor. Então, eu vou ocultar esse vegetal, vou ocultar esse vegetal aqui também, para vocês verem um pouquinho melhor, tá? Então, ela viria aqui no último pavimento e ela faria simplesmente esse contorno. Então, eu vou até colocar aqui uma trama para vocês verem essa parte de desenho mesmo. Então, vou colocar aqui uma trama, só para vocês visualizarem melhor. Então, a minha escada, ela vai ter exatamente essa partezinha aqui do meu contorno, pegando todas essas áreas. Então, desse jeito, eu sei que o meu delimitador para essa escada é o pavimento superior, porque eu quero que ele comece aqui, neste cantinho. E eu já deixei essas linhas guias de contorno exatamente porque a minha escada vai ter 1 metro. Então, como eu já sei certinho o que ele vai ter, né? Então, eu vou pegar e já planejar ele, já sair modelando mesmo, com o dimensionamento dessa escada já feito, tá bom? Então, vamos lá, pegar a minha ferramenta escada. Eu vou escolher aqui uma escada dos meus favoritos, essa daqui, porque ela é uma escada simples, ela tem só o piso, e como a gente vai falar mais de inserção agora do que da própria caracterização da escada, então eu vou escolher essa daqui, que ela é super simples e super boa para editar. Inclusive, é uma dica,
construa a escada com uma escada assim dos favoritos simples. Isso ajuda bastante na hora de editar. Terá alguma coisa referente à parte de estrutura e à parte dos degraus. E depois, quando você quiser pegar e editar, você edita, troca os favoritos e troca toda a configuração que você pode. O elemento escada é extremamente editável. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar o vegetal como escada aqui, e eu vou colocar a parte de construção de cima para baixo. Agora que eu tenho isso, eu vou utilizar uma das linhas bases aqui, vou ver qual que se encaixa melhor, e a parte do piso eu vou colocar do -1 até o 0. A largura da minha escada eu vou colocar em 1 metro. E agora eu vou começar a construir minha escada. Prontinho, agora sim eu tenho a escada que eu quero fazer o retângulo de seleção aqui para dar uma olhada nela. E aqui ela já vai estar aí ajustada. E agora o que eu preciso fazer é editar o meu piso superior. Vamos então para o pavimento térreo. E agora eu já vejo a minha escada aqui. Ela está configurada para aparecer em qualquer pavimento. Então, eu vou ter que vir e editar esses pisos. Então, eu vou vir pra cá, fazer um recorte e fazer o recorte na onde que eu quero que ela apareça. Então, aqui nesse caso, eu vou fazer um recorte mais ou menos aqui. Para que ele fique certo. E, obviamente, como a gente tem o benefício do corte, aqui nesse caso, eu vou vir e eu vou mover o meu corte para esse cantinho aqui, para eu ver se tá dando certo a altura dessa escada e se eu não preciso pegar e recortar mais um degrau aqui. Então, eu vou abrir o meu corte. Eu tenho aqui a altura do meu degrau, por exemplo, desse degrauzinho aqui. Quando eu vier e olhar, ele não está ainda na altura correta. Então, eu preciso vir e alterar isso. Então, eu venho aqui e essa alteração, ela é feita dessa forma. A gente vê exatamente onde que tá o ponto que já tá certo, tá? O nosso degrau, no caso. Então, a partir desse degrau, já começa a ter uma altura adequada, né, pra ele. Então, vamos lá no pavimento térreo. E editar esse contorno aqui. Posso vir aqui e editar. Colocar até esse degrau, vamos dar uma olhada. Prontinho, ele tá com 1,90, então tá tudo ok. Vamos então ver no nosso 2D. E o que eu vou fazer? Vou habilitar o meu conjunto de vegetais de 3D. E eu vou ajustar o meu piso também, né? Que a gente ajustou a laje e não o piso. Então, eu vou vir aqui e editar. Para a escada ficar correta, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar no Ctrl T dela. Vim nessa parte aqui de visualização em planta. E colocar ela aqui para ela aparecer com marcador, sem marcador, mostrar em todos os pisos relevantes e tudo mais. Então, eu vou deixar ele como mostrar em todos os pisos relevantes, eu só vou jogar a visualização dela para baixo. Então, aqui eu já tenho essa definição. Prontinho. E aí, você pode estar se perguntando assim, nossa, mas por que ele tá aparecendo verde na parte de baixo?
Isso porque dentro dessa parte desse piso, né? A gente tá com esse piso aqui. E esse piso, ele não está para aparecer para todos os pisos relevantes. Então, eu preciso colocar aqui o piso de origem e um acima, assim como a parte do piso mesmo. Então, aqui ele tá para cima. Passar ele para trás. Prontinho. E agora tem a visualização da minha escada. Vamos dar uma olhada. Todos os pisos relevantes e um acima, ou piso de origem e um piso acima, que no caso é o nosso. Ele tá aqui, escondido, a gente precisa vir aqui na hora de visualização e passar ele pra cima. Pronto. E aqui também eu tenho que colocar esse piso aqui, agora sim pra cima. Ordem de visualização, passar pra cima. E pegar toda essa parte dessa parede aqui, né, que ela tá minimamente para trás. E isso aqui eu preciso passar para cima também. Prontinho. Agora estamos com todas essas partes definidas. O que eu vou fazer aqui, só vou ajustar esse contorno para ele ficar um pouquinho mais bonito. Vou fazer aqui um vãozinho, assim desse jeito. E temos a nossa escada construída aqui, bonitona. Agora sim, eu vou habilitar aqui a minha seleção 3D com os pavimentos superiores aparecendo. E eu tenho aqui a escada bonitinha. Para as partes de definição aí de piso, espelho, estrutura, guarda-corpo da escada. Então, espere aí as próximas aulas, tá bom? Então é isso, minha galerinha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu aguardo vocês na aula 2 sobre escadas, para você se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento. Agora, se você gostou desse conteúdo, se você já aprendeu muito mais do que você aprendeu sozinho, fazendo gambiarra dentro do ArchiCAD, já deixa seu like e já compartilha esse vídeo com todo mundo. Isso mesmo, com todo mundo que quer aprender a modelar melhor dentro do ArchiCAD. Então eu já vou te falar o que você pode fazer logo em seguida, que é deixar o seu comentário. Isso mesmo, sua declaração de amor, sua crítica construtiva, todas as suas dúvidas, qualquer coisa que você realmente queira conversar comigo. Agora, se você quer conversar um pouquinho mais, conversar sobre outros assuntos, eu vou te convidar para você ir lá pro meu direct aqui no Instagram, para você conversar ainda mais comigo, com o Moá, lá no perfil, tá bom? Inclusive, já aproveitar e já seguir o perfil, porque lá eu dou dicas diárias, com vários conteúdos muito legais, tanto no feed quanto nos stories. Então, faça o favor de ir lá, me manda um direct e até falar assim, olha, eu vim do YouTube, tá bom? Que aí eu já vou saber que você veio daqui e vou te tratar com muito amor e carinho. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Ó que a professora tá de olho, tá? E eu vejo você na próxima aula.